haverá desafinação, desentonação. Meu Deus, vai ser maravilhoso, né? Vai ser muito bom. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Ah, que maravilha. Como eu senti falta disso hoje, viu? Tá aqui, né? Tá aí. Graças a Deus. 1 João 14, 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Podeis sentar, meus amados. Bom, você já percebeu que hoje nós vamos falar sobre a oração. Essa doutrina que não pode ser jamais esquecida. Essa é a doutrina que não pode ser esquecida, deixada de lado, ignorada por aquele que quer herdar os céus por eterna morada e que quer ter uma vida de conquistas, de bênçãos e de vitórias. Veja aqui, meus amados irmãos, que diz que esta é a confiança que temos nele. Que se a gente pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E é interessante que nos dá a garantia, a confiança que, no versículo de número 15, se nós sabemos, ou seja, se temos certeza, se sabemos que ele nos ouve, olha onde está aí o segredo. Em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então isso aqui liga a oração com fé. Amém? Aquele texto de Mateus é muito conhecido, né? Mateus 7, de 7 a 11, que diz assim, ó: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Olha que coisa interessante. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe pedirem. Este texto, ele soa como uma garantia, tá? É a garantia da oração. O que é garantia? A garantia é um compromisso, é a responsabilidade assumida para assegurar que o que foi prometido será cumprido. Olha o significado da garantia. Isso dentre os homens. Imagina para aquele que disse, pedi e dá-se-vos-á. Nós vamos hoje nos apaixonar, eu prometo, nós vamos nos apaixonar pela oração nessa noite. Garantia é interessante, porque ela é o compromisso, ela é a responsabilidade assumida por quem? Por aquele que fez a promessa. Tá? Ela é o compromisso, a responsabilidade assumida para assegurar que o que foi prometido será cumprido. E o que foi prometido nestes versículos? Pedi e foi prometido. Então não existe a possibilidade aqui de ele não cumprir o compromisso que ele fez, se a minha oração for de todo o meu coração, sinceramente, em santidade, na presença de Deus, como ele deseja, esta oração ela tem o compromisso de Deus
de ser respondida. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Olha a garantia, olha o compromisso daquele que disse. Porque aquele que pede, recebe. Ele mentiu? Ele é mentiroso? O que busca, encontra. Ele é falso? O que bate, se abre. Ele não tem poder? E ele chega a ponto de dizer que eu, por exemplo, né? Minha esposa, ou qualquer pai aqui, a gente faz das tripas coração, é claro que isso é uma hipérbole, né? Das tripas coração para dar aos nossos filhos aquilo que eles nos pedem. Nós que somos falhos. Imagina aquele que diz, se você me pedir, eu te darei. Se você orar, eu te responderei. Se você bater, eu vou abrir a porta. Ou seja, eu vou quebrar os ferrolhos de ferro, despedaçar as portas de bronze, mas eu vou te dar. Você vai gostar de oração. Aquele que não está orando vai gostar. Então, presta atenção. Aqui nós temos a garantia, o compromisso, a responsabilidade assumida para assegurar que o que foi prometido será cumprido. Agora, tem uma oração, porque a oração ela tem muitos sentidos. Tem uma oração que traz, essa oração ela é muito importante, porque ela traz de volta até aquilo que se havia perdido. Os projetos, os sonhos, finanças, prosperidade, comunhão, alegria, paz, vontade de viver. Existe uma oração que traz de volta tudo isso. Que oração é essa? É a oração do arrependimento. A gente viu a garantia da oração. Mas a oração do arrependimento, ela traz de volta os nossos sonhos. Ela nos faz sonhar novamente. Ela nos faz ter esperança de novo. Ela nos faz projetar de novo. Que oração é essa, meu pastor? A oração do arrependimento. Havendo arrependimento em nossos corações, Deus ouve as nossas orações, mesmo estando nós castigados pelos nossos pecados e desobediência, a oração vai resgatar a nossa comunhão, a nossa alegria, a nossa prosperidade, a nossa vontade de viver, a nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos projetos. A oração do arrependimento. Pastor, isso é real, pastor, porque isso é uma promessa tão linda. Olha que a garantia, nós vimos que há uma garantia, que aquele que diz pedir e dá-se-vos-á, nunca esqueça desse texto. Que há uma reciprocidade. A minha parte é de Deus, a minha é pedir, dá-se-vos-á é a dele. A minha é bater, abrir a porta é ele. Ok? E aí o que nós chegamos então? Mas eu cheguei a essa situação, eu perdi finanças, perdi tanta coisa na minha vida por causa de pecado, por causa de desobediência. Então, pastor, para mim não há esperança, porque eu desobedeci a Deus. É mentira do diabo. A oração vai te fazer voltar a ter comunhão com Deus. A oração vai tirar aquela distância entre você e Deus. Essa se chama a oração do arrependimento. Você quer ver? Rafinha, meu querido, coloca aí Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Jonas 2, 1 e 2. E orou Jonas, seu Deus, das entranhas do peixe. Vê se isso é lugar de orar. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Espera aí. Por que Jonas estava dentro do ventre do peixe? Porque ele desobedeceu a Deus. Jonas estava em pecados. Mesmo assim, a oração dele entrou diante de Deus. Por quê? Porque esta foi a oração do arrependimento. Jonas perdeu tudo que tinha, toda a esperança. A luz do dia, o respirar um oxigênio puro, porque dentro de um peixe não tem oxigênio para respirar. Mas ele estava ali vivo, só pela misericórdia, só pela graça de Deus.
Não havia nele mais sonhos. Não havia em Jonas mais esperança. Não havia mais na mente de Jonas planejar o seu futuro. Que futuro tem um homem que está engolido por um peixe, por uma grande baleia e está no fundo do oceano? Que esperança há? Principalmente porque ele estava nessa situação por causa de pecados. Mesmo assim, a oração do arrependimento deu a Jonas o direito de voltar a sonhar, voltar a viver a plenitude de Deus. Olha o poder da oração. Contempla a eficácia de uma oração. Eu sei que o seu coração já está assim. Eu vou começar a orar. Eu vou mudar a minha vida. Quer mudança de vida? Ore, ore. Mas toma cuidado. Porque acho que foi a Rainha Elizabeth II, que disse que ela tinha mais medo de um crente de joelhos do que o exército. Qual foi o exército? Um exército adversário que estava lutando na época contra os Estados Unidos. Não sei se era a Rússia, não sei. Ela falou, eu tenho mais medo de um crente de joelho, de um crente que ora, do que um exército inimigo armado até os dentes. Dá para vocês entenderem o poder da oração? O que uma oração pode fazer? O que uma vida de oração pode fazer? Ressuscitar mortos. Curar enfermidades. Doenças espirituais, físicas, mentais. Resolver problemas. A oração do arrependimento. Ainda tem mais. Segundo Crônicas 7, né? 13, 14, mas volta um pouquinho, pode ser o 11, do 11 a seguir, para vocês verem. Ó. Segundo Crônicas 7, vê o 12, 13, agora é o 13 mesmo. Se eu cerrar os céus, veja que aqui é uma ameaça por desobediência. É uma palavra decretada por Deus por pecado e desobediência. Por isso que a oração do arrependimento, ela restaura tudo, restitui tudo. Olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante, não é? Por que os céus estavam cerrados? Por que não tinha chuva? Porque Israel estava castigado pelo sol, pela pobreza, pela escassez, até mesmo cativo, levado, arrastado, amarrado, né? Ali e cativo em países, em locais que não era a sua pátria, que não era a sua terra. Mas Deus diz, mas mesmo assim, tendo sido eu que tenho castigado o meu povo, se o meu povo se arrepender, olha que coisa interessante, é a oração do arrependimento. Se o meu povo, o versículo 14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aqui é um arrependimento. Quer voltar a ter comunhão com Deus? Quando chegar em casa, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e faça a oração do arrependimento. Principalmente um arrependimento seguinte, Senhor, me perdoa por tanto tempo que eu passei sem buscar a tua face. Me perdoa por eu passar tanto tempo nas redes sociais e não orar. Me perdoa por eu não ter um tempo de oração, um tempo de qualidade, de oração de qualidade diante de ti. Senhor, eu te peço perdão. A oração do arrependimento, o Senhor te perdoa. A Bíblia diz que se os nossos pecados forem vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a neve, do que a branca lã. Vocês estão entendendo? Aonde a oração pode te levar, e às vezes a gente gasta tanto tempo da nossa vida com coisas supérfluas.
e não ora. Vamos orar? Vamos orar mais. Vamos orar. Mas a oração do pedido de socorro faz milagres. Há uma outra oração que se chama a oração como pedido de socorro. Esse mesmo Crônicas, né? Segundo Crônicas 20, versículos 3 e 4. Esta te tira do sufoco. Olha a oração que vai tirar todo o teu medo. Olha aqui. Segundo Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir o quê? Socorro. Olha a oração como socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Sabe por quê? Porque eles iam morrer. Eles iam morrer. Todos eles iriam ser estraçalhados pelas espadas e as lanças dos amonitas e dos moabitas. 2 reinos, e Israel e Judá estava fragilizado, sem condições nenhuma de se defender em batalha, em guerra. Quantas vezes nós nos encontramos em situações em que a gente acha que vai morrer? Você quer ver uma família entrar em oração? É ter um membro dessa família com câncer, um diagnóstico de câncer. Entra a família em oração, põe a igreja em oração, pede os amigos oração. É ou não é? Essa é a oração do pedido de socorro. E o que diz em Mateus capítulo 7? Peça que eu te dou. Peça que eu curo. Peça que eu liberto. Peça que eu transformo. Peça que eu abro. Peça que eu mudo a situação. Gente, oração é tudo que nós precisamos para viver bem diante de Deus. Se é pecado, a oração do arrependimento. Se é medo, doença, a oração de pedido de socorro, mas a oração tem que estar presente na vida daquele que se diz crente. Se diz cristão e não fala com seu pai, não é crente. Como eu sou cristão e não falo com meu pai? Porque orar é falar com seu pai. Olha o que Josafá faz agora. Senhor, não, e nessa oração, ele ora a Deus, falando para Deus o que Deus havia prometido. Olha aí, ele chega para Deus e diz, Senhor, não fostes tu, mais adiante, né? Não fostes tu que dissestes que se viesse contra nós peste, fome. Josafá usa, segundo Crônicas 7, 14. E fala para Deus, Suebo, o que Deus falou lá, né? Em 2 Crônicas 7, 13 e 14. Senhor, não fostes tu, né, que dissestes que se viesse contra nós espada, fome, peste, miséria, tudo, e nós clamássemos ao Senhor, o Senhor nos responderia, nos salvaria, nos livraria das mãos dos inimigos, Senhor. Foi o Senhor quem falou. Você não pode orar dizendo, Senhor, em Mateus 7, diz que se eu pedir, o Senhor vai me dar. E a garantia que o Senhor, meu Deus, me deu. Cumpre a tua palavra, Deus. Cumpre a tua promessa. Aqui estou eu, orando ao Senhor. Cumpre a tua promessa. Aleluia. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele vai cumprir. Ore, ore, ore. Mude a sua postura de cristão. Ore ao Senhor teu Deus. Fale com o Senhor teu Deus. Ore ao Senhor. Troca aquilo pela oração. Tu sabes o que é aquilo. Ore. Comece o seu dia com um período de oração. Acorda um pouco mais cedo, né?
Tem gente que pode, mas se não pode durante o dia, lavando a louça ou trabalhando, fazendo qualquer coisa, fale com o teu pai, ele está te ouvindo. Mas cuidado com a oração. Uma vez eu fiz uma oração, essa igreja já está cansada de saber, mas tem gente que talvez não ouviu. Eu trabalhava para um homem rico, eu era motorista, e esse homem não... No dia de culto, ele marcou, ele sabia os dias de culto, que eu fui falar para ele. Aí ele me levava para o Hotel Nacional e ficava lá dentro, eu lá fora, esperando, né, como motorista, né? Aí ele saía, já era 8 horas, e eu chorando, eu estava morando na Samambaia nessa época, e queria ir para a igreja, a gente fechou a igreja para culto, foi um mês ou mais, né? Só oração. Culto, não tinha culto de palavra, era só oração. Oração de manhã, de noite, de dia. E esse homem não deixava eu orar. Aí eu fui. Eu me lembro que a oração que eu fiz, ele não deixava, ele impedia eu de ir para a oração. Foi em pé, segurando ali no corrimão do ônibus. Aí coloquei a cabeça aqui, cansado, cochilando e chorando. E disse, Senhor, foi num dia de sexta-feira. Eu falei, Senhor, se esse homem, se esse emprego, meu Deus, está me impedindo de te buscar, de crescer diante da tua presença, se o Senhor quer que eu ore a ti e esse emprego está impedindo, Senhor, pode me tirar esse emprego, porque eu quero orar, eu quero me aproximar de ti. Ok, tá. Aí eu cheguei na igreja, no outro dia tinha oração, né, que era o meu dia de folga, aí o irmão Joel, meu servo, eu chego a arrepio até hoje quando ouço. Pensas que eu não te vi ali dentro daquele ônibus chorando? Tu verás que eu te ouvi e que eu te amo. Gente, é assustador, né? É tremendo Deus, né? Meu filho pequenininho, minha filha no ventre da mãe, e eu precisando trabalhar, mas eu orei a Deus. Cheguei na segunda-feira para trabalhar, a primeira notícia, olha, seu Armando morreu, seu patrão morreu, você está desempregado. Eu me lembro claramente que eu não pedi para Deus matar o velho. Não pedi. Eu pedi a Deus que eu queria comunhão com ele. Vocês estão entendendo aonde é que a oração pode te levar? Uma oração matou um velho, mas eu não pedi. Eu orei a Deus. Gente, nós estamos falando de oração. Eu prometi a você que você vai sair daqui com vontade de orar. Ok? E nesta oração, aqui, Josafá clamou a Deus e disse, Senhor, o Senhor disse. E agora eu estou aqui. O Senhor disse que se nós clamássemos, o Senhor nos livraria. Agora, cumpre o que o Senhor falou. Já pensou? Falar para Deus o que Deus falou? Né? Aí, o que acontece? Deus envia um anjo e disse para ele assim, Josafá, você agora fica atento. Para e esteja de pé, porque essa luta não é mais sua, essa peleja agora é minha. A partir do momento em que eu orei, em que eu entreguei nas mãos do Senhor a minha causa, ela não é mais minha, ela pertence a Deus. A batalha agora é de Deus. A luta agora é dele, porque eu, Carlinha, entreguei nas mãos do Senhor. O que aconteceu? O anjo veio com a sua espada e matou todos os 2,5 reinos. Eram 2 países e meio contra um povo. E aí, a vitória de Josafá foi tranquila. Sabe o que eles fizeram? Pastor, mas além de orar, o que mais Josafá fez? O que você fez aqui hoje. Josafá convocou todos os cantores e colocou como um exército gigantesco na frente, só cantando e louvando a Deus, os instrumentos de música. Os inimigos se mataram lá, o anjo foi lá e confundiu, e os inimigos se mataram. Vocês estão vendo? Eles só oraram e cantaram. Como pode? Dá para entender porque a rainha da Inglaterra disse que um crente de joelho tem mais poder do que o inimigo, o exército do adversário? Dá para entender? Eu vou sair daqui, eu vou orar. Pastor, termine esse culto logo que eu quero orar. Não, espera que ainda tem mais. Presta atenção.
na oração de socorro, o Salmo de número 70, versículo 1, o salmista ainda faz... Será que ele está pensando que Deus é lento, é devagar? Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te. Ele fala por 2 vezes, em ajudar-me, porque às vezes o perigo é tão iminente, é tão próximo, que você tem pressa. Senhor, corre ao meu encontro. Socorre. E Deus é mais rápido do que um relâmpago, do que qualquer coisa. Então, a oração de socorro, ela precisa estar presente na vida do cristão. Oração como pedido de socorro. Aprenda a orar pedindo socorro. Pastor, mas eu tenho sofrido tantas angústias, tantas tristezas. A oração resolve isso? O efeito da oração em tempos de angústia. A angústia, irmãos, é um negócio terrível. É difícil. A angústia, ela causa desconforto psicológico e físico. Ela causa um vazio, um aperto no peito, inquietação, até falta de ar, podendo levar à morte. Você sabe que uma angústia profunda, ela pode levar à morte? Não brinca, não. Tá? Olha, Jesus, 100% Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Ele se angustiou tão profundamente que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Dá para entender que a angústia é um negócio perigoso? Mas ela se dissolve com a oração. Ela se vai. O Salmo 120, versículo 1 diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ore a Deus na sua angústia, porque Deus está só esperando uma oração para mudar a situação. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. Clame a Deus na sua angústia, não deixa ela aumentar, mata ela logo, toca na raiz. Olha, a raiz que será quebrada da angústia é a oração. A oração, ela toca na raiz da angústia. Esse desconforto psicológico, físico, esse vazio, esse aperto no peito, essa inquietação, a falta de ar, tudo isso é nada para o teu Deus. Ore, porque ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Peça em oração. Mude a sua vida a partir de hoje em uma vida de oração. Ore ao Senhor. O próprio Jonas, a oração dele também foi pedindo socorro, mas ele estava angustiado. Olha o que diz no versículo 7, Jonas 2,7. Quando desfalecia em mim a minha alma. O que é desfalecer a alma? É morrer. Eu já estava morrendo. A minha alma já estava desfalecendo. Porque a nossa alma, ela é o estado inteligente, consciente e sentimental nosso. Você já viu que os salmistas, a minha alma se entristeceu, alegra a minha alma. Então a alma é ela a responsável pelos nossos sentimentos. Ela já não tinha mais sentimento, a alma de Jonas. Olha o que diz aqui. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração. Entrou a ti a minha oração. No templo da tua santidade. Entrou diante de Deus a minha oração. Ela chegou no templo da santidade. O que você pode mandar daqui para o céu a não ser oração e louvor? Você não pode mandar mais nada daqui para lá. Não precisa de SEDEX, de pagar correios. Não precisa de transportadoras. Nada. Precisa simplesmente dobrar os seus joelhos, porque ele diz: eu ouvirei. Ore ao Senhor no tempo de angústia, tá? Quando já desfalece a tua alma, ore ao Senhor. Olha o Salmo de número 34, versículo 4 a 6. Vamos lá, Salmo 34. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores.
Olharam para ele e ficaram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. 6. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Deus livra da angústia. Ore ao Senhor. Salmo, desse mesmo Salmo, versículo 15 a 18. Vamos lá? Salmo 34, 15 a 18. E olhou, e os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quer dizer, Deus está ouvindo, mas Deus não está ouvindo. Espera aí, explica isso, pastor. Deus está ouvindo, mas ele não está ouvindo. Por que ele não está ouvindo? Porque eu não estou falando, eu não estou orando. Como é que ele vai ouvir o que eu não estou falando? Entendeu? Aí, né? Ele está ouvindo, mas ele não está ouvindo porque eu não estou falando. Mas o que eu oro, a Bíblia diz que ele ouve. Ele ouve. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ore. Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados. Lá em 2 Crônicas 7, os versículos 15 e 16, né? Diz assim, agora estarão abertos os meus olhos, né? Ó, já está aqui, ó. E atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou te esperando. Te esperei ontem, anteontem, hoje, semana passada, mês passado, eu estou esperando. Esperando o quê? Orar. Estou esperando você orar. Às vezes você começa uma campanha de oração e termina porque diz, Deus não está me ouvindo. Talvez Daniel pudesse pensar assim, porque já tinha 21 dias que ele estava orando e nada tinha chegado. Mas a palavra do Senhor diz que no dia que ele dobrou o joelho, que ele começou a orar, partiu a ordem do céu. Ela vai chegar aqui. Houve uma batalha nas regiões celestiais, anjos lutando contra demônios, mas os anjos vencem os demônios, derrotam os males, mas a tua oração terá resposta. Ela chegará. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. A oração, ela é tão especial que é interessante, né? Não é a teologia, não é o cantar bonito, não é a eloquência, mas o que te faz conhecido no céu é a oração. Vamos para esse texto? Há um ditado, por exemplo, que diz, espera aí, antes do texto, há um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Esse ditado é nosso, esse ditado é entre os homens, não é? Já viu? Quem já viu esse ditado aí, levante a mão. Quem não é visto não é lembrado. No céu é diferente. Quem não é ouvido não é lembrado. Deus não está ouvindo, às vezes. Então não vai ser lembrado. Como é que Deus vai lembrar? Quer ver? Êxodo 2, 23 e 24. Vamos lá. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Ah, tá. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus. Você viu o que faz a pessoa ser lembrada no céu? É a oração. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e Jacó. 400 anos aquele povo estava ali. 4 gerações passaram. A geração que clamou a Deus fez Deus lembrar da aliança. Ah, eu vou tirar o povo. Orou. Você quer ser lembrado no céu? Entra no teu quarto, fecha a porta e clama a Deus e fala com Deus e ora ao teu Deus. Você vai ser lembrado, a sua causa vai ser lembrada. O seu medo, os seus planos, os seus projetos, tudo serão lembrados. As promessas de 15, 20, 30 anos atrás serão lembradas e Deus restaurará a sua vida espiritual, financeira, emocional. Deus
vai tirar você dessa situação quando você orar. Quem não é no céu, quem não é ouvido não é lembrado. Você viu que Deus lembrou do seu povo? Gente, 430 anos. Por que Deus só lembrou quando o povo clamou? Ainda Êxodo 3, 7 a 10. Êxodo 3, 7. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido, Deus ouviu porque eles clamaram. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Viu o que eu falei que não é conhecido, não é lembrado? Portanto, desci. Gente, olha a oração daquele povo. Fez Deus lembrar, fez Deus descer. Oração faz Deus lembrar. Oração faz Deus descer para livrar. Eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu. Olha aí, agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Mas tinha 430 anos, Senhor. Mas as outras gerações não oraram. A geração que orou foi a que saiu de lá daquela situação. Quer sair da situação? Glória a Deus. Irmãos, quando uma pessoa se ajoelha para orar, alguns fenômenos acontecem. Até a ciência mesmo diz isso, mas o próprio apóstolo Pedro fala disso aqui, porque a posição de oração espiritualmente é um ato de submissão e humildade e reverência a Deus. Veja o que diz 1 Pedro 5, 6 e 7, né? 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Veja qual é o maior mal, né? Uma das maiores doenças deste século. Ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele a sua ansiedade. Interessante, né? Eu quero sair um pouco da teologia e entrar no campo da ciência. Sobre a oração, o que a ciência diz? Você vê que já estudaram. Você acha que os cientistas não estudaram esse fenômeno? Até os cientistas se atentaram para isso. O que a ciência diz? Vamos esquecer um pouco a teologia e vamos para a ciência. A ciência diz que ocorrem alterações físicas, mentais e espirituais. Fisicamente, a postura induz o corpo a um estado de relaxamento e alívio do estresse. Eu já tive isso. Sabe, a gente está cansado, uma dor ali, você dobra os joelhos ali, parece que descansa. É a mesma coisa de você estar andando em uma caminhada com um fardo muito pesado. Aí você, coloca aquele fardo ali, dobra o joelho para orar. Você não sente o peso do fardo no momento que você está de joelho. Faz essa experiência. Na hora que você ajoelhar, você vai sentir saindo das suas costas 50 quilos. A dor, eu já recebi, só no gesto de dobrar o joelho, um alívio na coluna, um alívio no estresse. Isso aqui, né? A posição, isso é a ciência que diz, né? Para aquele que não crê na palavra, crê então na ciência. Não quer buscar pela palavra, o que a ciência diz? A ciência conhece a oração como um exercício poderoso para a mente e o coração. Olha o que a ciência, aonde ela chegou. Pesquisas neurociência revelam que orar estimula o lobo pré-frontal, reduz o estresse, diminui a ansiedade e fortalece a resiliência emocional, alterando fisicamente a atividade cerebral. Eu estou falando para você que você vai sair daqui doido para orar? Mas espera, não ora agora não, escuta a palavra de Deus ainda um pouco, depois você vai orar. Porque essa semana, o que vai ter de crente orando, buscando, mudando a sua vida, não vai ser fácil não.
Viu aqui o que acontece com a sua vida? Quantas pessoas sofrendo com estresse, com ansiedade, com doenças emocionais, e a Bíblia, e a ciência diz que a oração cura isso. A oração, ela tira o seu estresse, a sua ansiedade, as suas doenças emocionais caem por terra quando você entra na posição de orar a Deus. A ciência ainda diz que a oração, ela aumenta o fluxo sanguíneo. Tudo isso é ciência. Estudos de ressonância magnética mostram que a oração ativa e aumenta o fluxo sanguíneo no lobo pré-frontal. Pastor, o que é esse? O senhor já falou do lobo pré-frontal. Não é um lobo que vai te pegar. É a área ligada ao foco, ao planejamento, à tomada de decisões. A oração faz você se tornar uma pessoa mais focada nos seus objetivos. A oração faz com que você tenha planejamento. A oração faz com que você tenha tomadas de decisões. Isso é a ciência que está falando. Falo para os crentes, falo para os cientistas. A oração, ela te traz a sensação de transcendência. A oração profunda, ela reduz a atividade do lobo parietal, agora é outro, viu? Não é lobo pré-frontal, é parietal. E a região, o lobo parietal, irmão, é a região do cérebro responsável pela noção, para ter noção de espaço e corpo, o que explica a sensação de transcendência e conexão com algo ou alguém superior, maior. Já viu isso aqui? Interessante, né? A oração leva a gente a ter aquela sensação de que a gente está em conexão com alguma coisa grande, superior, maior. Quem é? Glória a Deus, irmão! É grande, é superior, é maior do que os seus problemas. Deus do céu! O que eu estou fazendo que não estou orando? Isso aqui é a ciência explicando. A oração traz benefícios biológicos e emocionais. Olha uma doença que as mulheres muito têm, que é a situação de hormônio, né? Olha aqui a oração. A oração, ela regula. Ela traz regulação hormonal. A ciência diz. Peraí, pastor, mas por que você vai ao médico? Por que você toma comprimido? Por que você toma injeção que dói para danar? Porque a ciência diz que você tem que cuidar. Mas a ciência está dizendo que se você orar... A ciência manda tomar a medicação, a gente toma. A ciência manda orar, a gente não ora. Se Deus também mandou orar, se Jesus falou para orar. Então a oração, ela traz benefícios biológicos e emocionais gigantescos. Ela a regulação, a prática espiritual regulares como oração reduzem os níveis de cortisol. Você já tinha ouvido isso? O que é o cortisol, pastor? É o hormônio do estresse. E impulsiona neurotransmissores associados à paz e ao bem-estar, como a dopamina e a endorfina. Deus não ia inventar uma coisa que não tivesse todo esse poder, não, gente. Dá para entender, Sueli, porque Deus inventou a oração? Porque Jesus ensinou os seus discípulos a orar? Hormônio, endorfina, dopamina. Deus é sábio. Gente do céu, meu Pai querido, meu Deus amado. Tudo isso, pastor, tudo isso eu estou perdendo quando eu não oro. Tem gente que está gripando muito, né? Segura essa. A oração ajuda a melhorar a perfusão cerebral e o relaxamento, fortalecendo o sistema imunológico. Quer gripar menos? Ore. Está gripado? Ore para ser curado. Quer gripar menos? Ore. Talvez você nunca tinha ouvido falar da oração desse jeito, né? Pela visão
teológica e a visão científica. Nós vamos encerrar dizendo que a oração, ela te dá o autocontrole. A ciência, viu? É a ciência. Entende a oração como uma forma de reestruturação cognitiva. Ela estimula áreas ligadas à empatia, compaixão, autocontrole, promovendo uma reorganização emocional que auxilia no tratamento dos sintomas depressivos. Falar o que mais da oração? Tudo que eu preciso, tudo que você precisa pode ser resolvido na oração. Quer ser vitorioso? Quer ser vencedor? Quer ser feliz? Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Quer ser saudável? Ore. E a Bíblia diz que a oração da fé salvará até o doente. Amém? Que o Senhor te abençoe.